Cara, nesse vídeo eu vou trazer a minha perspectiva, se valeu a pena abrir mão de tudo. É um vídeo parecido com o anterior, mas abrangendo outras questões. Eu cresci em São Paulo, passei 26 anos da minha vida lá, estava muito acostumado com aquilo e impossibilidade nenhuma cogitava sair dali, cogitava morar em qualquer outro lugar. Né? Por mim podia ser São Paulo, independente do lugar podia ser São Paulo. Eu estava muito acostumado com aquilo, eu estava satisfeito, né? Mas por muito tempo vi, né, isso em vários lugares, das pessoas abrindo mão, né, da sua própria vida para ir abrindo mão do seu estilo de vida, né? Isso ficou meio estranho, mas abrindo mão do seu estilo de vida, né, da sua rotina, do seu trabalho, para ir morar no meio do mato. Né, e de tanto ter essa experiência de ir para um parque, se sentir bem, de ter aquele contato com a natureza, se sentir bem, né, eu cogitei algumas vezes na minha vida, mas o que de fato fez eu tomar essa decisão, né, foi ter um filho, uma filha, que ela hoje em dia mora aqui em Pernambuco, mas eu tive ela em São Paulo. Então foi isso assim que, cara, né, a questão de ser um pai presente, de entregar tudo que não me entregaram um dia, são questões assim negociáveis e que eu não tive nenhuma, digamos, nenhuma referência sobre isso. Eu tenho um cara que abriu mão de tudo, sabe, para ser pai em outro lugar. Eu falei, cara, acredito que minha filha mereça isso, né? Eu acredito que eu quero tornar esse lugar para ela, não esse lugar, mas a vida, né? O mundo, a experiência dela aqui em terra, né? Eu quero tornar a experiência dela menos sofrida que a minha. Né? E no momento ela pediu para vir para cá. Então, cara, nada mais justo do que eu dar uma experiência menos sofrida para ela, estando presente, né? Podendo facilitar as coisas para ela. E isso envolve essa grande questão de realmente mudar drasticamente o estilo de vida. Né? Porque, pô, como eu citei nos outros vídeos, né? No outro vídeo. Cara, acho que o que mais pega aqui, a coisa que mais realmente você olha esse mato, assim, você fala, nossa, isso é maravilhoso, eu me sinto livre, eu tô fora talvez, da Matrix, como as pessoas falam. Mas é uma sensação de prisão. Por quê? Porque não tem transporte, cara. Não tem transporte. Tipo, se quiser se transportar, você vai ter que andar muito. Isso é muito estranho. Né? Eu sei que talvez as pessoas comentem, ah, se muda pra uma cidade. Minha filha, atualmente, ela mora no sítio. Eu quero estar perto dela, eu ainda não tenho, né, uma condição financeira o suficiente para ter um carro. Que, como eu falei, não tem transporte. Se eu tivesse transporte, né, com certeza eu estaria na cidade. Eu passei, já estou há 6 meses aqui, né, vai fazer 6 meses semana que vem. Com certeza iria para a cidade, cara, porque é muito difícil se adaptar. Né, mas como eu não tenho essa condição ainda, eu prefiro estar aqui para estar perto dela. Né, ainda digamos aqui que é um lugar, né, tirando um mototáxi, que eu acho que existe em todo lugar. Também não sou muito fã de mototáxi, mas aqui seria uma cidade, entre aspas, privilegiada pela questão de ter, né, pelo menos é o que eu acho, a minha perspectiva. Né, pelo que eu ouvi falar, não tem em outras cidades a questão de jipes, né, das pessoas lotarem jipes, os jipes ficarem para baixo, para cima, um meio de transporte. É como se fosse um ônibus, né, só que é um jeep, cara. É doideira. Mas ainda tem esse privilégio aqui nessa cidade aqui, então, isso é bem atípico. Eu nunca imaginei ver isso. Estava acostumado com ônibus, metrô, Uber, táxi, sei lá. Enfim. E a questão é, vale a pena? Cara, eu digo que sim. Mas se eu não tivesse minha filha, eu acho que eu nunca teria coragem de ter essa experiência, pra ser sincero. Se não fosse por amor, eu não teria essa experiência, assim, tipo, se não fosse por amor a ela. Porque, pô, cara, eu não sei, você abrir mão do próprio conforto já é muito difícil. Por mais que São Paulo não tenha uma qualidade de vida, por mais que se passe mais tempo sobrevivendo lá, tem uma certa comodidade, tem um certo lazer, assim, digamos. No fim de semana você pode procurar alguma coisa diferente, todo fim de semana você pode procurar alguma coisa diferente, né? É mais, tem uma diversidade de pessoas maior, então fica mais fácil ainda de você encontrar pessoas estranhas como você, né? Aqui já é muito mais difícil, aqui parece que realmente existe um único tipo de pessoas, que são as pessoas da igreja ou as pessoas que estão, no caso, dois tipos, pessoas que estão, entre aspas, perdidas de alguma forma. Pelo menos esses foram os dois perfis que eu mais visualizei aqui. Né? Não que não tenha as outras pessoas, mas aqui em específico, nesse lugar que eu tô. Parece isso. Então eu não encontro alguém para conversar sobre música, que é uma coisa que eu gosto.
para conversar sobre marketing, que é uma coisa que eu gosto, para conversar sobre design, que é uma coisa que eu gosto. Então né, como eu falei, dá uma sensação de prisão, cara. Além das pessoas terem esse tipo de perfil, né, eu acho que esse galo cantando, eu não sei se eu vou conseguir tirar do vídeo. Perdi um pouco o foco. Também tem a questão de eu ter um pouco de dificuldade de me comunicar. Eu consigo gravar os vídeos, falar, né, mas para uma pessoa assim, não sai. Cara, isso é muito estranho, né? Mas eu entendo que são questões minhas que precisam ser trabalhadas e que só de eu conseguir gravar esse vídeo, conseguir me expressar aqui, né, para pessoas que eu não tenho nem ideia de quem são, já é uma grande. Não sei se a galinha tá dentro. Eles estão dentro do galinheiro, mas enfim. Já é uma grande evolução, né? Já é uma grande exposição para poder conversar com outras pessoas, né? Para poder perder a vergonha de mim, a timidez que tem, né, sobre mim. Né? Eu até acho que é interessante trazer esses tópicos para o canal, porque eu acredito, eu tenho certeza, né? Como todo mundo diz, como a gente vê isso em vários lugares, né? Nenhuma experiência individual. Então eu tenho certeza que tem muita gente que se sente assim como eu, né? E não sei se o Galo quer falar mais do que eu, mas enfim. Talvez ele se sinta assim também, não sei. Enfim, são 7 minutos, eu não sei se eu deixei muito claro, porque eu estou trazendo totalmente a minha perspectiva sobre isso. Né? Mas para resumir, como eu disse no outro vídeo, eu acho que seria válido qualquer pessoa ter esse tipo de experiência, de trocar um ambiente pelo outro. Né? Um ambiente, tipo uma troca bem radical mesmo. Se você está numa cidade, você ir para o interior, você ir para um sítio, para uma roça e vice-versa. Você está aqui, né, na roça, você ir para lá. Mas eu falo para você, você vai se acostumar, você vai se adaptar, né? Só que você nunca vai se sentir em casa. Nunca. Aí você fala assim, cara, você tá aí no meio do mato. Pô, cara, como que você não se sente em casa? Cara, é uma emoção que, se eu for expressá-la com palavras, é a questão de familiaridade. Porque por mais que esse ambiente seja realmente maravilhoso, seja muito bom estar afastado de muitas pessoas, seja muito bom sentir a natureza, né? Gravando esse vídeo eu consigo apreciar melhor enquanto eu comento. Eu não me sinto em casa. Eu cresci, digamos assim, na bagunça, assim, estava acostumado com caos, com muita gente, com muito barulho, com muita movimentação. Então, cara, isso tá dentro de mim, isso, sabe, faz parte de mim, por mais que eu esteja num ambiente totalmente diferente agora, meu corpo se acostumou com aquilo, né? A minha mente se acostumou com aquilo, associou aquilo a casa. Então eu vou precisar passar muitos anos, né? Talvez daqui a 1, 2, 3 anos, né, ter uma opinião diferente, mas até esse momento eu digo que, cara, você não se acostuma. Né? E conversando com pessoas que tiveram, né, uma trajetória parecida, só que já estão há mais tempo no Nordeste, elas me falaram a mesma coisa. E que você nunca vai se sentir em casa. Tanto que eu converso com essas pessoas e elas sentem falta, né? Sentem vontade de voltar para São Paulo. Não pelo caos que é, né? Não pelo lugar em si, mas pela emoção que ele traz, pelo sentimento que ele traz. Então a gente sabe que racionalmente falando é muito mais prático, né? Faz muito mais sentido, é mais lógico. Né? Se você comparar os estilos de vida, é muito mais lógico que você está morando aqui. Que aqui você consegue aproveitar mais a vida, que você consegue ter um estilo de vida mais saudável, né? Você tem menos influências ruins, então assim, na lógica, no lado racional faz todo sentido, mas o emocional ele pega bastante, né? Ele traz essas questões aí, esses sentimentos, esses desconfortos e você vai aprendendo a lidar com eles, mas a verdade é que eles nunca vão embora. E se vale a pena ou não vale, cara, eu termino esse vídeo sem saber te dizer, porque eu compartilhei toda a minha experiência, né, durante esses 6 meses, mas se não fosse pela minha filha, com certeza eu não estaria aqui, né, e se eu tivesse feito essa experiência mesmo sem a minha filha, eu já teria me mudado para uma cidade, pode ter certeza, porque, cara, é muito difícil se adaptar, não porque é ruim, mas porque a mente associou o caos,
o dinamismo, né, a movimentação. Né? Por mais que eu seja um cara muito calmo e que não goste de sair, que não ligue para essas coisas, a minha mente associa a cidade ao lugar seguro. Então, por mais que eu, Bruno, o meu presente e o meu futuro não queira estar lá, né, o meu passado e traços da minha personalidade, anseio por aquele lugar para sentir segurança e paz. Você não se sente assim aqui? Cara, sinceramente não. Eu já senti muito mais medo aqui do que eu senti na cidade. Isso é doideira, né? Mas não sei explicar. Eu acredito que seja da adaptação. Então é isso. Né? Esse vídeo eu vou ficando por aqui. E vou tentar trazer mais vídeos como esse, né? Falando sobre a minha experiência aqui para esse canal.